Amém? E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles se perturbaram, dizendo: "É um espírito", e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E Pedro respondeu e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. Começando a submergir, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, o segurou e disse: "Ó pequena fé, por que duvidastes?" Tem certos momentos na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, em que parece que as coisas fogem do nosso controle. O vento bate forte, as águas ficam mais agitadas. E por muitas das vezes, nesses momentos, a gente acaba afundando. Não porque Jesus não estava ali, mas porque a gente esqueceu de continuar olhando para Ele. A partir do momento que Pedro deixa de ter os seus olhos fincados em Cristo, ele passa a afundar. Só que em meio a esse momento em que Pedro afunda, Cristo já estava com as mãos estendidas para ele. E o que eu queria deixar nessa noite gravado nos nossos corações é que, independentemente do ciclo em que nós estivermos vivendo, independentemente do quão forte o vento bater sobre as nossas vidas, Jesus já está ali e só basta a gente olhar para Ele, para a gente se reerguer novamente. E aqui o interessante é que depois diz que eles entraram no barco. E eu tenho certeza que Cristo não deixou Pedro ir nadando até o barco, Ele andou novamente sobre as águas junto com ele. Então que nessa noite nós possamos lembrar que em todos os momentos dos quais nós estamos passando, Cristo continua ali. Amém? Peço que os irmãos se ajoelhem para nós orarmos. Querido Deus eterno Pai, primeiramente, Senhor, eu venho lhe agradecer por esse momento, por esse culto, por este dia. Agradecer, Senhor Jesus, por até aqui o Senhor ter nos trazido em segurança a este lugar. Nós declaramos nesse momento que esse culto seja não somente mais um culto, não somente mais uma quinta-feira, que independentemente do quão forte o vento bateu essa semana, que independentemente do quanto a maré esteve agitada em nossos dias, nós possamos nesse dia de hoje entregar 100% da nossa adoração ao Senhor. Que nós possamos estar nesse dia de hoje totalmente rendidos e contritos diante da Tua presença, Deus. Que quando nós nos sentirmos incapazes, se entrou alguém aqui, Senhor Jesus, desanimado, se entrou alguém aqui, Senhor Jesus, ferido, se entrou alguém aqui, Jesus, com a mente conturbada, que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa derramar neste dia de hoje paz sobre essa pessoa. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus de misericórdia e que até aqui o Senhor esteve com as suas mãos erguidas para nós. E que em nome do Senhor Jesus, em meio à tribulação, em meio a tudo aquilo que nós possamos passar, o Senhor sempre estará ao nosso lado. Te peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre as nossas vidas, derramando, Senhor Jesus, vindo, Senhor Jesus, equilíbrio para que nós continuemos, Senhor Jesus, caminhando ao Teu lado na nossa caminhada. Que nós não venhamos a trilhar os nossos passos, mas sim os passos do Senhor. Que nós venhamos nesse momento continuar adorando a Ti, Senhor Jesus, engrandecendo o Teu nome, porque Tu és o único digno de toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos, Senhor Deus, por todo momento o Senhor está do nosso lado. Somos gratos, Senhor Deus, por momentos de dificuldade, nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Quando nós abrimos nossos olhos, o Senhor está sempre do nosso lado para nos ajudar, para nos socorrer. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és, Senhor Deus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, nessa noite, nós queremos render graças a Ti, ó Pai.
de estarmos na sua casa para te adorar, para te entregar o nosso culto de adoração, o nosso sacrifício vivo, Senhor Deus, diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, ó Pai querido, Pai amado, que abençoe nessa noite a cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que estão a caminho, aqueles que não podem vir, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles, ó Deus, abençoando a sua vida, protegendo, livrando de todo mal. Pai, mas nesta noite nós queremos pedir ao Senhor que a tua glória, Senhor Deus, continue sendo manifesta nessa casa. O Senhor já derramou da tua porção, o Senhor vem manifestando do teu poder sobre este lugar, e hoje não será diferente, e hoje não será, ó Pai, um culto simples, um culto qualquer, mas haverá a manifestação da tua glória em nossas vidas. Ah, Senhor Deus, eu creio, ó Pai querido, Pai amado, que as janelas do céu foi aberta sobre este lugar. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor abriu as comportas do céu sobre essa casa, e eu creio que as águas vivas que fluem do teu trono escorrem sobre este altar, tomando esses ministros de adoração para invadir aos corações da tua igreja, Senhor, as águas purificadoras, águas que limpam, que saram, que curam, Senhor Deus, está sobre este lugar. E nós declaramos, ó Pai, que nenhum principado ou potestade, nenhuma força do inferno roubará, ó Pai, a nossa atenção do Senhor, mas nós estaremos, ó Pai, com o coração e com a mente voltada ao teu Espírito, para que o Senhor possa, ó Pai querido, Pai amado, manifestar do teu poder sobre este lugar. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que vai quebrando as cadeias, vai quebrando as barreiras, ó Pai querido, Pai amado, que impede a oração dessa casa, que impede, ó Pai querido, Pai amado, a nossa conexão com o Senhor. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor dará respostas do céu sobre este lugar. Pai, eu quero abençoar o ministério de adoração dessa casa. Senhor Deus, toma esses ministros em tuas mãos de uma forma poderosa. Usa eles, ó Pai querido, Pai amado, para que quando tocarem os instrumentos ou cantarem a canção, Senhor Deus, que o Senhor colocou sobre o coração deles, rios de águas vivas fluirão, Senhor. Águas vivas fluirão sobre este lugar. Trará, Senhor Deus, quebrantamento sobre os corações endurecidos. Trará, ó Pai querido, Pai amado, redenção sobre aqueles que estão perdidos, ó Pai. Pai, Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar. Nós cremos, ó Deus querido, que essas águas não serão, ó Pai, paradas nas portas dessa igreja, mas elas, Senhor Deus, transpassará essas portas, correrão sobre essa comunidade, trazendo salvação, trazendo redenção, trazendo libertação, trazendo cura, Senhor Deus, sobre esse povo. O Senhor nos trouxe aqui com um propósito, Pai, e eu creio que ele será completo, Senhor. Eu creio que ele será manifesto sobre essa comunidade. Eu creio, Senhor Deus, que as pessoas serão curadas e libertas. Então nós cremos, ó Pai, que a luz do Senhor que brilha sobre este lugar, a luz do Senhor que resplandece este lugar, será como um farol para os perdidos, serão para o farol aqueles que estão à deriva, aqueles que estão, Senhor meu Pai, sem rumo, e o Senhor trará para a tua luz, a luz de Cristo que brilha sobre este lugar. Então que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa derramar da tua glória e do teu poder, que o teu Espírito Santo, ó Pai, se mova sobre este lugar, e que o Senhor possa, Pai, tocar sobre os corações que estão contritos e quebrantados, desejosos pelo Senhor. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder sobre este lugar, em nome de Jesus. Amor.
seja dada ao seu nome, Senhor. Será que você pode aplaudir a esse Deus? Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Na santa expectativa de uma visitação, será hoje este dia ou será amanhã? Na santa expectativa de uma visitação, será hoje este dia ou será amanhã? Eu estou à espreita de ti. Eu estou à espreita de ti. Na santa expectativa de uma visitação, será hoje este dia ou será amanhã? Na santa expectativa de uma visitação, será hoje este dia ou será amanhã? Eu estou te esperando, Deus. Estamos ansiando, Jesus.
do Senhor. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo pode se movimentar na casa, Deus. Nós desejamos a Tua presença. Nós esperamos a Tua presença, Deus. Nós não envergonhamos. Nós não envergonhamos. Pode vir, Jesus. A fome que humilha não me envergonha. O desejo que consome, consuma noite e dia. A fome que humilha não me envergonha. O desejo que consome, consuma noite e dia. A fome que humilha não me envergonha. O desejo que consome, consuma noite e dia. A fome que humilha é a minha glória. Apareça, eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Apareça, apareça, eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. O Senhor deseja uma adoração extravagante nessa noite. O Senhor deseja corações que anseiam, como a corça que suspira pela corrente das águas. O Senhor deseja que o nosso coração tenha essa sede de buscar pela presença dEle, de ansiar nos átrios do Pai. O Senhor nessa noite, Ele quer derramar sobre os filhos uma porção que vai fazer com que você flua, que a vergonha não vai ter poder. O Espírito quer tomar a tua vida hoje. O Espírito quer tomar a tua alma hoje, e que você possa saltar na presença dEle, e que você possa glorificar o nome dEle. Oh, Espírito Santo de Deus. Apareça, eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Apareça, eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. E eu não me envergonho da presença. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença. Oh, não me envergonho, Deus. Eu estou à espreita de ti. Eu estou
se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Receba poder, poder e glória. Receba poder de Deus, receba poder, poder e glória. Manifestarem a glória. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Versículo 19 vai dizer assim: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Ei, eu não sei se você retém, se você tem medo, mas o Senhor já lhe deu autoridade.
O Senhor já te entregou algo, então não retém aquilo que o Espírito já te deu. Se o Senhor derramou sobre você, não retenha o que Ele te entregou. Existem pessoas lá fora que vai precisar de você. Existem pessoas lá fora que vai precisar do seu filho. Em Amós 2:11 vai dizer: dos seus filhos eu levantei profeta, e dos seus jovens eu chamei nazireu. Ei, jovens, não retenham o que o Senhor entregou a vocês. Sejam ousados mesmos. Sejam ousados, pois o Senhor já deu autoridade para vocês. O Senhor já deu autoridade para vocês enfrentarem tudo lá fora. Então não tenham medo. Não tenham medo do que há por vir. Não tenham medo do que pode acontecer. Apenas creia no Senhor. Apenas creia no que a palavra dele disse a vocês. Não tenham medo do que o Senhor entregou a vocês. Sejam encorajados pelo Espírito nessa noite. Sejam encorajados pelo Espírito nessa noite. Ah, Senhor, nós clamamos, Pai. Vem mais uma vez. O fogo chegou, me consumiu, não sou eu mesmo. Declare isso nessa noite. Já não sou eu mesmo. Já não sou eu mesmo. O fogo chegou, me consumiu, não sou eu mesmo. Já 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 não sou eu mesmo. O fogo chegou, me consumiu, não sou eu mesmo. Já não sou eu mesmo. Já não sou eu mesmo. Já não sou eu mesmo. Terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Podem vir que aqui ainda tem profeta. Terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Podem vir que aqui ainda tem profeta. Terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Podem vir que aqui ainda tem profeta. Terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Podem vir que aqui ainda tem profeta. Yeshua, 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 HaMashiach. Yeshua, 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 Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e a sua casa e a sua família. Amém, queridos? Muito bom estar reunidos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor, para que a gente podemos cantar hinos de louvores ao nosso Deus. Pegue nas suas mãos seu dízimo, a sua oferta de amor e vamos semear ao Senhor aquilo que o Senhor propôs ao seu coração. Amém? Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, ore comigo. E você que não trouxe, nos ajude a orar. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela semente que o Senhor nos concedeu. Obrigado por ter dado condição a cada família, a cada pessoa, para contribuir ao teu reino, à tua obra. Que o Senhor continue agraciando e abençoando a vida de cada um que está aqui, contribuindo segundo a sua fidelidade. Que o Senhor multiplique as sementes sobre a vida de cada um fiel à sua obra e ao teu reino.
eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito por nós, no nome de Jesus. Amém. Pode trazer sua oferta de amor. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 1 em diante, vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse-lhe: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém poder nascer sendo velho? E claro que não pode entrar em segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: e digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Curve sua cabeça um minutinho comigo, se você puder. Iremos orar ao Senhor juntos. Amém? Faça isso comigo, por favor. Senhor, nós juntos reunidos estamos aqui dentro do seu santuário, da sua casa de oração, a qual o Senhor disse, como disse, no meio de tantos problemas e adversidade, que o Senhor se manifestaria no nosso meio, se houvesse um povo que clamasse ao Senhor, um povo que se reunisse para buscar a tua palavra e a sua vontade. Estamos aqui reunidos aqui para buscar a sua palavra e conhecer a sua verdade e praticá-la. Que cada um que está aqui presente possa, no nome de Jesus Cristo, compreender a sua palavra e absorvê-lo de forma sobrenatural, gerando em cada um de nós aquebrantamento, arrependimento, para que podemos ser livres das nossas mazelas, de tudo aquilo que atrapalha nós desfrutar daquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito para nós. Nós queremos não só nascer da água, Senhor, mas nascer do Espírito. Nós queremos viver a sua palavra, Senhor, na intensidade do Espírito. Tudo aquilo que vem atrapalhar nesse ambiente, roubar a palavra ou interferir, dela acessar o coração, a mente, os ouvidos, possa cair por terra em nome de Jesus. Estamos reunidos porque cremos no seu poder e cremos na sua palavra. Oramos e pedimos que o teu Espírito ministre o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode tomar seu assento para a glória de Jesus Cristo. Precisamos hoje, nessa noite, juntos como igreja, dar total atenção à palavra de Deus. Como sempre a gente temos dito, quando nós estamos reunidos dentro da igreja, a gente precisamos dar atenção à palavra de Deus. Porque pior do que você não vir à casa de Deus é vir à casa de Deus e não se permitir ser transformado pela palavra. Então nós estamos aqui crendo no poder da palavra que vai alcançar lugares do nosso ser que ainda não foi encontrado transformado. E nós precisamos juntos compreender essa conversa de Jesus e Nicodemos. Vamos aqui interagir novamente com o texto. Você está com a Bíblia aberta aí? O versículo de número 1 vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, vírgula. Deixa eu dizer, você sabe quem é um fariseu? Fariseu é um homem bem letrado a respeito da palavra de Deus. É um homem conhecedor. É um homem que tinha, por fim, uma representatividade de autoridade. Ele tinha autorização para poder ensinar a palavra de Deus. Eu quero aqui também ressaltar com você, porque o fariseu e o escriba são duas autoridades que, por fim, ao longo dos séculos, por conta deles, a palavra de Deus, ela permaneceu
intacta. Eu vou aqui rapidamente parafrasear com você dentro de um histórico e de uma realidade. Se porventura um escriba fosse escrever a lei de Deus e ele errasse, aquela lei já não é mais válida. Tivesse simplesmente um rascunho, ela não seria mais válida. Ele deveria escrever tudo de novo. Você imagina que se ele tivesse lá no final do livro da lei, do Pentateuco, da Torá, e aí você imagina que lá no final ele tivesse um erro, errasse uma vírgula, tudo que ele fez deveria ser anulado, porque em Deus não há erro. Tudo que Deus faz é perfeito. Esse homem chamado Nicodemos, um fariseu conhecido da palavra, diz a Bíblia aqui, depois da vírgula nós vamos continuar, vai dizer assim, uma autoridade entre os judeus. Um homem que tinha autoridade na palavra, mas não conhecia a movimentação do Espírito. Conhecimento não salva, ele liberta. Você sabia disso ou não? O muito conhecido se fadiga ao conhecer, se não se permitir ser transformado pela palavra de Deus. Olhamos que o versículo 2 vai dizer assim, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que esses sinais da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais, ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se não vir da parte de Deus, ou se Deus não estiver com ele. Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço que o que você está fazendo vem da parte de Deus. Sabe por que ele reconhece? Porque ele conhecia a lei, e ele sabia que esses sinais estavam escritos na lei. Sinais de milagres, prodígios e maravilhas. Deus já havia realizado grandes milagres e já estava escrito na lei do Senhor. Mas porém, ele não conhecia a movimentação do Espírito. Queridos, nós olhamos para dentro desse contexto e vemos que o homem nascido de novo, ele vai ser guiado pelo Espírito. Ele vai ser movido pelo Espírito. E como ele vai conhecer a movimentação do Espírito? Ele conhecendo a palavra de Deus. Então, o Espírito e a palavra caminham juntos. Se você só conhecer e não ter o conhecimento da movimentação do Espírito, facilmente você também será enganado. Toda movimentação tem a aparência que é, mas nem sempre é. Nem sempre é o Espírito Santo que está se movendo. Esse homem aqui procurou saber. Olha comigo aqui, de fato, o que Jesus vai responder para ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Querido, como é que um homem que conhecia toda a lei não tinha o conhecimento da movimentação do Espírito? Quem convence o homem do pecado? O Espírito. Então significa que esse homem tinha um conhecimento dos feitos de Deus, mas ainda não tinha sido transformado pelo Espírito de Deus. Porque quem convence é o Espírito, que eu estou em pecado. Porque automaticamente eu não consigo me convencer. É só o Espírito de Deus. Porque muitos estão confundidos, porque não se permitiu ser transformado. E infelizmente eles estão aonde? Dentro da igreja. Esse é o maior problema. A maior crise da igreja hoje não é a falta de conhecimento, porque tem bastante conhecimento, mas ainda não se permitiu ser transformado. Por quê? Porque a transformação ela começa de dentro para fora. Eu preciso me desvaziar para que ele possa me preencher. Eu ainda estou dividido entre a minha razão e a vontade de Deus. Eu quero ser transformado, mas é do meu jeito. Do seu jeito você não vai a lugar nenhum, queridos. Ou você renuncia o que você está se permitindo ser transformado por si mesmo, para ser transformado pela vontade de Deus, ou você vai continuar sendo enganado por si mesmo.
Ah, eu sou crente. Tem a linguagem de crente, mas não é transformado. Dá paz do Senhor. Diga misericórdia, está repreendido. Está amarrado Satanás. É a linguagem do crente. Qualquer um tem essa linguagem aí fora hoje. A transformação, irmão, ilumina. Onde você estiver, você vai iluminar. Aonde você estiver, você vai ser salvo, você vai ser luz. Quando nós olhamos para esses pontos que, infelizmente, Nicodemos não tinha ainda se permitido, porque em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele estava diante do Cristo, mas ainda não tinha reconhecido que ele era o Cristo. Conhecimento, queridos, ele tem a sua limitação. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina que está entre nós, que conhece o seu interior. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você precisa renunciar. Nós olhamos para esse ponto. Nascer de novo é uma novidade de vida. As coisas velhas já, e eis que tudo, se tudo não se fez novo, é porque você ainda não nasceu de novo. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17, abre comigo. Se você não se permitiu essas coisas velhas do velho homem, dessa velha mulher, que ainda perturba você, ir embora, é porque você ainda não se permitiu nascer de novo. Vamos ver o que está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ver o que vai dizer, se eu estou certo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Querido, como é que eu estou em Cristo e ainda vivo como velho homem? Com vários fragmentos pecaminosos. Vários fragmentos pecaminosos. É impossível eu ter nascido de novo com esses fragmentos. Será que eu me converti ou se eu estou convencido da minha conversão? A igreja, ela precisa se autoexaminar. Olha só que coisa linda. O versículo de número 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava conciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se Deus já nos limpou do pecado, por que eu fui atrás dele de novo? Por que eu estou ainda com essas velhas práticas? Eu nasci de novo, querido. Se eu não estiver pronto para perder a razão, para ganhar o pecador, como é que eu já nasci de novo dessa forma? Se eu vivo pela razão ainda, se eu vivo pelo meu achismo, se eu acho que eu estou certo, como? Se eu não estiver disposto a me desvaziar, querido, isso é o maior símbolo que eu não nasci de novo. É o maior símbolo. Quando a gente olha esses pontos que é tão relevante, o novo nascimento é de dentro para fora. Nós passamos da morte para a vida. Se eu passei da morte, que morte é essa? É a morte do pecado, querido. É a morte da velha criatura.
Hoje agora eu tenho uma vida em Cristo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo, mas em Cristo tudo é novo. Se eu estou em Cristo, a minha velha criatura não pode mais me assombrar. Mas eu ainda estou assombrado, eu dou lugar para a minha carne, eu dou lugar para a minha velha criatura. Da cação de se muda, eu dou lugar, hein? Aí nós vamos resolver diferente. Vai resolver diferente o que, crente? O crente não resolve diferente a não ser pelo joelho. A maior arma do crente, irmãos, é o joelho. O apóstolo Paulo disse assim, ó: eu já sei o que me espera, é prisão e cadeia e açoite. Ele foi lá questionar? Ele foi lá debater com os opressores? Foi? Não foi. Ele se permitiu ser açoitado. A Bíblia diz no livro de Filipenses, no capítulo 3, que se houver de eu ser envergonhado, que não seja como um malfeitor, que não seja como um ladrão, mas que seja alguém que por amor a Cristo se permitiu, talvez ser até crucificado com as minhas palavras. Nós nem nos permitimos ser afrontados, que a gente já quer ir para o debate. Vamos para o debate. O crente está fácil para debater, mas está com muita dificuldade de se arrepender. O crente está num debate, mas se arrepender zero, queridos. Nós precisamos nascer de novo verdadeiramente. Mas agora não é mais da água, é do Espírito. Nós até fomos no batismo de João, o batismo de arrependimento. Nós até ouvimos grandes mensagens, mas não se permitimos ser transformados. Por que a nossa velha criatura ainda está nos assombrando? Por que ela ainda nos perturba? Porque ela está viva dentro de nós. Por que eu fico irritado e vou? Por quê? Porque ela está dentro de nós. Ela está aqui, ela está viva. A minha logística é vir à igreja, mas não se permitir ser transformado. Quer ser transformado? Você quer ser transformado? Se desvazia do seu ego, do seu eu, que está te perturbando. Se desvazia. Passar por errado também ainda é dar glória para Deus. Amém, queridos? Ser açoitado e caluniado ainda é dar glória para Deus. A coisa mais triste não é um homem perdido no pecado, é um homem perdido dentro da igreja, com a linguagem da fé, mas nunca se permitiu nascer de novo. Isso aí é muito triste. Eu estou dentro de um convívio que prega as verdades de Deus, mas eu ainda estou perdido dentro dele, porque não me permiti ser transformado. Isso é muito triste. Você ouve mensagem todas as semanas aqui nessa casa, sim ou não? Mas porque ainda está sendo perturbado com o seu velho homem, porque ele está vivo dentro de você. Não se permite ser transformado. Eu vou falar de uma coisa que nós estamos vendo isso acontecer frequentemente. A maior tragédia é a falsa conversão. Corremos o risco de se tornar um hospital que não só, presta atenção aqui, que não só tem aparência que cura, mas anda fazendo curativo. Nós corremos o risco de se tornar uma igreja que tem aparência, que tem uma unção que cura o pecador, mas estamos fazendo curativo. Ele entra aqui dentro, ele olha para o cenário e acha tudo muito bonito, mas sai do mesmo jeito. Assim talvez é eu e você, que estamos 10, 20 anos dentro da igreja e não se permitiu ser transformado ainda.
Não endureça o coração para a palavra, não seja ignorante. Se permita o Espírito Santo ministrar o seu coração. Isso é oportunidade para você ser transformado. Por isso que Ele está expondo você. Por isso que Ele está me expondo, é porque Ele quer nos transformar. Ele quer nos transformar. Ele quer nos regeneralizar de forma de dentro para fora. Ele quer mudar o nosso estado definitivamente, de um homem santo, de uma mulher santa, que não tem pacto com o velho homem. Nós estamos fazendo pacto com a nossa velha criatura. Se para, eu dou lugar, hein? Vamos se converter de novo, irmãos. E tal, para onde você vai? Vou mudar, para onde? Se arrependa dos seus pecados. Só os seus pensamentos já agrediu a palavra de Deus. Só de você pensar que você não é bobo, você já provou que você não nasceu de novo. Querido, presta atenção. Bobo não é quem morreu em Cristo, é quem está vivo fora de Cristo. Presta atenção, você está tão vivo dentro de você, que se nem se permitiu morrer com Cristo ainda, e ressuscitar para Ele. Até quando vão viver assim, queridos? Igreja, nós precisamos reconhecer, Deus quer trazer sobre nós um despertamento espiritual. Você está percebendo a sinalização aí, não? Tá ou não? Para de dar desculpa para o Senhor. Para de dar desculpa para o Senhor. É por causa disso, é por causa daquilo. Não é por causa de você, do seu ego, do seu achismo. Você não se dobrou ainda diante de Deus. Talvez você está com vontade de fazer a obra de Deus, mas não se dobrou diante de Deus. Ou talvez você faz a obra de Deus, mas não se dobrou diante de Deus. Então fala para o seu irmão do seu lado: o que te aprova não é a obra que você faz para Deus, é a transformação que você permite que Deus faça em você. Talvez nós já ouvimos muitas mensagens. Volta comigo no livro de João. Talvez nós já se permitimos, ouvir muitas mensagens, mas ainda não se permitimos ser transformados por ela. Nós terminamos o culto, às vezes nós falamos assim, numa conversa assim, entre irmãos: foi muito forte a palavra, mas a minha atitude ainda continua sendo a mesma. Nós ouvimos a mensagem, é ou não é? Sim ou não? Nós ouvimos a mensagem, mas não se permitimos ser transformados por ela. Porque talvez, olha para mim aqui, rapidamente, linha de raciocínio rápido. Nós ouvimos a palavra, aí nós lembramos de quem não vem. Aí nós falamos: essa palavra, rapaz, se o irmão tivesse aqui, mas é para você, é para mim, a palavra. Mas nós não se permitimos ser transformados. O que é perder para você? O que é perder? Com Cristo você não perde. Você pode perder coisas, razão, você pode perder bens, tudo por amor a Cristo, mas com Cristo você não perde. Porque a aparência é de perda, porque você está juntando um bom tesouro nos céus. Porque tudo que você perde por amor a Cristo, você será recompensado por Cristo. A Bíblia diz que Ele é galardoador daquele que faz a obra, então Ele não deve nada para ninguém. O versículo de número 4 vai dizer assim, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Aí Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino
de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Eu acho que todos aqui já foram batizados na água. Eu acredito nisso. Todos aqui já foram batizados na água. Agora precisamos nascer do Espírito. O nascer do Espírito vai te dar um presente. E sabe qual que é o presente que você vai receber? Os frutos do Espírito. Você se lembra qual que é os frutos do Espírito? Se lembra? Você vai receber essa graça de Deus. Você vai receber longanimidade. Você vai receber domínio próprio, temperança. Você vai receber do Espírito esses frutos que vão dar para você longevidade de vida. Vai te dar o equilíbrio. Vai te dar a mansidão. Quando você deixa de ser quem você era lá atrás para ser o que Cristo quer que você se torne, você vai olhar para o seu retrovisor e vai dizer assim: eu não quero esse cara nunca mais perto de mim. Está repreendido. Porque você entende que aquela pessoa que você convivia com ela nunca agregou nada na sua vida. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Você passou da morte para a vida. E isso está dentro de um ponto comportamental. Talvez, eu vou até pedir para você ir um pouquinho mais adiante comigo. Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ver o versículo 31, tá? 31 e 32, para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Olha o que está escrito. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Só será discípulo quem permanecer. Nós vemos que há pessoas que nasceram, mas não permaneceram em Cristo. Pode isso? Pode. Pessoas que nasceram, mas não permaneceram em Cristo. Por quê? Porque olharam para um lado, olharam para o outro, deixaram de olhar para a cruz, logo se desviaram do caminho e foram atrás do velho homem. Todo aquele que se perde no caminho vai encontrar o velho homem no caminho, porque o velho homem está sempre no caminho, procurando voltar para a casa que um dia ele habitou. O velho homem, ele é terrível. Ele é como se fosse uma impregnação na pessoa. E só o Espírito Santo pode nos libertar dele. Quando nós se sujeitamos ao Espírito, se permitimos ser transformados pelo Espírito, se permitimos ser moldados pelo Espírito. Porque senão nós acabamos dando lugar para o velho homem. Então, quando nós olhamos para isso, eu acho muito interessante o livro de Gálatas, capítulo 2, o verso de número 20. Você pode abrir comigo aí, por favor? Porque quem nasceu de novo não pode conviver com o seu pecado, porque ele já foi crucificado com Cristo. Quem nasceu de novo não pode conviver com o seu pecado, porque ele já foi crucificado com Cristo. Vamos ver se está escrito isso aí? Vamos ver?
Você já achou aí o livro de Gálatas? Vai dizer assim, ó: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Nesse livro que nós lemos de 2 Coríntios, vai nos retratar ao livro de Gálatas, que vai dizer que agora você já não vive mais a sua vida para si mesmo. Agora você vive a sua vida para Cristo. E quem vive para Cristo vive uma vida de renúncia. Não vive uma vida para si mesmo. Vive uma vida de renúncia. E o que é renúncia, pastor? Renúncia não é aquilo que eu posso, é aquilo que eu não quero e também não posso. Isso é renúncia. Eu não poderia renunciar isso, mas eu vou renunciar por amor a Cristo. Eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer por amor a Cristo. Eu não sei se você consegue compreender que o nascer de novo tem toda uma dinâmica para a vida de um nascido no Espírito. Você se lembra que o Salmo 1 vai dizer assim: não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele não está dizendo assim, não pregue para eles. Não se assentar é ficar no convívio da onde você saiu, mas não significa que você não deve pregar para eles. O nascido de novo, ele não convive no lugar de pecado, mas ele prega para o pecador. Uma maior nota também que a gente podemos notar: alguém que nasceu de novo, ele quer pregar para o pecador, mas para aquele que não nasceu, ele não prega. Ele não consegue pregar, porque a natureza de pecado ainda está lá, o dominando. Quem nasceu de novo tem prazer em ganhar alma, tem prazer de ganhar as pessoas para Jesus. Ele deixa tudo por uma alma, o nascido de novo. Sim ou não? Você se lembra que quando você nasceu, no início de tudo, você tinha uma facilidade de renunciar a qualquer coisa que você estaria na sua frente? Você não tinha problema de renunciar a serviço, você não tinha problema de doar seu carro, você não tinha problema de colocar a mão no seu bolso para abençoar alguém que você nem conhecia, você não tinha problema com isso, você lembra disso? Quem lembra? Mas hoje nós temos dificuldade, temos ou não temos? Nós temos dificuldade de abençoar alguém que nós não conhecemos, temos dificuldade de doar nossos carros, temos dificuldade de renunciar ao emprego, temos ou não temos? Porque agora parece que nós ganhamos uma responsabilidade, uma maturidade que apagou a movimentação do Espírito. A maturidade é meio que, vou dizer junto como o apóstolo Paulo disse, não apagueis o Espírito Santo. É meio que nós estamos apagando o Espírito Santo com a nossa maturidade. Deixa eu dizer para você uma coisa: irresponsabilidade é uma coisa e maturidade é outra. Nós sermos maduros, querido, presta atenção aqui em mim. Nós sermos maduros não nos dá o direito de tampar os ouvidos para o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com a gente, mas não serve para mim, mas serve para o outro. Não, serve para você mesmo. É você que tem que renunciar. É você que tem que deixar aquilo que te atrapalha. Não é o outro, é você. É com você que ele está falando. É você que tem que renunciar, para você voltar a viver o seu novo nascimento. O novo nascimento, ele nos traz para nós uma colisão com a glória de Deus. A Bíblia diz que quando, no livro de 2 Crônica, que quando Salomão faz o templo, ele entra no templo para orar. Escuta que eu vou dizer que isso não é diferente conosco se nós entregar.
Havia uma manifestação, a glória de Deus desceu, que eles não conseguiam mais ministrar o Senhor. Eles caíram e caíram na glória de Deus. Escuta aqui, o novo nascimento é uma colisão. O homem de pecado com a glória de Deus. O homem é transformado e regenerado. Ele nunca mais tem prazer no velho homem. É uma colisão com a glória de Deus. Ele nasceu do Espírito, porque ele teve um impacto com a glória de Deus. Como é que foi o nosso primeiro encontro, queridos? Foi um impacto, foi uma colisão. O velho homem indo diante da cruz, cheio de mazela, com cigarro no bolso, crack no outro, arma na cinta, com tudo que era de errado, indo de encontro à cruz. Quando ele se depara com a crucificação, ele fala: eu não quero mais ser esse velho homem. E ele renuncia tudo. Ele se desarma. A colisão é perfeita. A glória de Deus transforma o velho homem no novo em Cristo Jesus. Mas infelizmente no caminhar dos dias, no decorrer dos anos, eu tampo meus ouvidos para Deus. E eu ouço só a minha experiência. Eu ouço só a minha experiência. Eu já vivi, eu sei como é. Eu sei como funciona. Não está disposto a renunciar a nada. Se falar para renunciar ao serviço, opa, eu tenho família para criar, é responsabilidade minha. Como se Deus não fosse sustentar a sua casa. Se falar para renunciar em dar o carro, não dou, porque como é que eu vou fazer a obra? Faz de a pé, querido. Você não depende do seu carro para fazer a obra de Deus. Quem está entendendo? Se não houver essa colisão nesses dias, talvez nós vamos alargar o caminho que é estreito, diz a Bíblia no livro de Mateus capítulo 7. Se não houver essa recolisão com Deus, nós vamos alargar o caminho, nós vamos confortar o caminho é estreito e são poucos que entram por ele. Se não houver a colisão entre o velho homem que ainda está aí, você não vai entrar nesse novo e vivo caminho em Cristo. Não vai entrar. Não tem renúncia, não tem decisão de renúncia, não tem uma decisão para abrir mão, não tem. Dá desculpa para tudo. É o velho homem, é o bom velho homem que sempre tinha uma boa palavra para dar desculpa para aquilo que ele não queria fazer. É ou não é? Ah, mas é por causa disso. Mas não é por causa que você não se permitiu ser transformado. Você está cheio de você ainda. O seu ego está te dominando. E você está dando domínio para ele. Deixou de dar o domínio para o Espírito. E não adianta falar para mim que você ouve o Espírito. Porque quem ouve o Espírito é transformado. Não adianta falar para mim: mas Deus falou comigo. Se Deus falou com você, não era para você estar no estado que você está. Porque quando Deus fala com o homem, escuta aí, Ezequiel capítulo 2, vai dizer assim, ó: põe-te de pé, filho do homem, que eu falarei contigo. Quando Deus falou com Ezequiel, a nação de Israel foi transformada pela glória de Deus. Israel não teve medo de pregar uma congregação rebelde. Ezequiel, não teve medo de pregar para uma congregação casa rebelde, que ouve a palavra e não se submete, fica cheio de borbolinho no coração. Mas eu acho que isso, eu acho, o achismo está tomando a sua espiritualidade. O seu achismo está tomando a sua espiritualidade. Não se submete à palavra de Deus, cria o achismo que te governa. Está sendo roubado e sequestrado. Ou nós te permite ser transformado, ou nós vamos ser convencidos até que Cristo venha. Se não houver essa colisão, queridos, nós vamos ter muito problema no mundo espiritual. Sabe por que às vezes você fala assim, ó: meu, que guerra, cara, que guerra, que luta. Porque talvez Deus está nos permitindo viver essa guerra para nós voltar a ter uma colisão com Ele. É uma rota de encontro. Você não conhece o príncipe da paz? É no meio da guerra que ele surge. O príncipe da paz, o Cristo.
É no meio dessa guerra que ele surge e vai trazer para nós de volta essa colisão de transformação interior, regeneração. Você está sentindo o cheiro de um de repente de Deus nesses dias? Nós estamos sentindo um cheiro. O ficar em Jerusalém ainda é obediência. Quem está entendendo? O ficar em Jerusalém ainda é obediência. Fique, permaneça nessa rota de colisão com Cristo. Renuncia mesmo, abre mão, porque Ele quer fazer algo que ninguém poderia fazer em você. Diga para o seu irmão do seu lado assim: o Senhor, Ele quer fazer algo em você que ninguém poderia fazer. Então no livro de Mateus capítulo 7, no verso 13, vai dizer para nós que o caminho ele é estreito e a porta também é estreita. Na verdade, o caminho é apertado e a porta é estreita. Mas você sabia que nós podemos alargar esse caminho com as nossas ideologias, com os nossos achismos? O nosso achismo pode alargar esse caminho apertado. Pode alargar. Como assim, pastor? Nós começar a dar a voz àquele que nunca poderia ter voz em nós, que é o velho homem. Nós precisamos olhar e identificar se realmente está acontecendo algo que está interferindo a nossa vida espiritual, ou se nós estamos criando algo que está interferindo a nossa vida espiritual. Você sabia que você cria também os fantasmas da sua alma? A perturbação da mente, do coração. Vamos olhar aqui. Volta comigo lá no livro de João. O versículo de número 6 vai dizer assim, ó: o que nasce da carne, é, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É Espírito. Nós andaremos no Espírito, como igreja. Nós não andaremos, escuta aqui uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. O cristão, o nascido do Espírito, ele não pode carregar mágoa, sentimento de vingança, ódio. A Bíblia diz que quem vive pela espada, morre pela espada. O cristão não pode ter esse tipo de sentimento. Eu não consigo perdoar. Isso não é um cristão, queridos. Não é. Por que eu estou falando isso? Porque nesses dias eu estou ouvindo bastante. Não consigo perdoar. Parece que é uma coisa que é mais forte que eu. Eu não consigo. Mas eu já tentei. Perdão é uma decisão. O cristão, ele decidiu ser perdoado, porque até para ser perdoado, ele precisou ser convencido pelo Espírito. E agora ele precisa estar apto para perdoar. Nós nascemos de novo. Vamos olhar para dentro desse contexto do que é nascido da carne. A carne, ela tem a tendência de se dobrar ao pecado. E o pecado, ele tem a tendência de fazer sangrar. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por isso que nós precisamos entender que quem está no Espírito não vai se ofender, porque ele é nascido o Espírito, ele não se ofende. Paulo disse assim, eu estou pronto. O Espírito já me convenceu que o que me espera é cadeia, é prisão, é sofrimento, é açoite, é abandono. Paulo já estava convencido pelo Espírito Santo. Então escuta aí.
Quando nós olhamos aqui que a carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito, o que nasceu do Espírito entendeu que ele não vive mais pela carne, ele vive pelo Espírito. Ele já entendeu que ele está disposto a perdoar o seu maior inimigo. Ele está disposto a perdoar o seu maior inimigo. A Bíblia diz que para mim juntar brasa sobre a minha cabeça, eu não posso dar água para quem tem sede porque é meu amigo, porque aí é fácil, não é? Eu preciso também dar de beber àquele que se diz meu inimigo. Quando eu olho para esse contexto, Nicodemos, ele fazia tudo, dava talvez pontos de perseguição, talvez ele, infelizmente, por ignorância, talvez até estava diante de algumas perseguições, mas quando ele tem um encontro com Cristo, realmente Cristo leva ele a compreender que ele precisava nascer de novo. E os relatos que são tragos para nós é que Nicodemos se tornou uma testemunha de Jesus. Nicodemos estava dentro do sinédrio, tomou a palavra, se posicionou em espírito. Sabe o que isso quer dizer? Que o Novo Testamento não está ligado só realmente para uma novidade de vida, mas também está ligado para um princípio de eternidade. Porque quem nasceu do Espírito está pronto para acessar a eternidade. Está pronto para acessar a eternidade. A eternidade, ela não é só uma palavra, ela é real. Ela não é só uma palavra, ela é real. Os nascidos do Espírito realmente acessarão a eternidade. E os nascidos da carne, que não se permitiu ser transformado, eles vão continuar dando vazão para a carne. O que nós vamos decidir aqui essa noite? Se permitir nascer de novo, ou nós vamos ainda se tornar, ou se permitir se tornar homens e mulheres carnais? O que nós vamos decidir? Porque quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos que Nicodemos foi buscar entender, porque ele tinha conhecimento da palavra, mas ele ainda não tinha tido um encontro, ele não tinha se permitido ter esse encontro de transformação, de regeneração. Nós hoje estamos aqui reunidos, a maioria aqui já nasceu da água, mas talvez alguns entre nós ainda não nasceu do Espírito. E que essa palavra possa encontrar lugar em você, para que você se permita nascer do Espírito. Sair desse lugar de tortura, porque você está se torturando, porque você está sendo perturbado na sua alma, por conta do seu velho homem ou da sua velha mulher que está te perseguindo. Quero pedir para que você se coloque de pé comigo. O nascido de novo, ele não enxerga o reino de Deus da mesma forma como ele era. O nascido de novo enxerga o reino de Deus de uma forma muito mais sensível. Então o que eu quero aqui instruir você? Buscar essa sensibilidade novamente. Você que perdeu a sensibilidade, você que deu vazão talvez à sua natureza pecaminosa, você que talvez deu vazão a esse velho homem que está aí te perturbando, quero pedir a você, em nome de Jesus, volte enquanto é tempo, porque é chegada a hora de você receber de novo a colisão. Vamos colidir com Cristo. Vamos receber agora o impacto da glória de Deus. Ser regenerado de dentro para fora. Ser transformado de dentro para fora.
Dá tchau a esse velho homem, essa velha mulher, para que podemos viver essa colisão de uma forma total, não literal. Tem alguém aqui no nosso meio que precisa voltar para Jesus essa noite? Tem alguém aqui no nosso meio que precisa voltar para Jesus, que está fora, que está insensível, que está com o coração endurecido, que precisa ser regenerado? Tem alguém no nosso meio aqui? Oh glória! Deus ainda continua fazendo a sua obra. Glória a Deus. Deus é fiel. Há uma rota de colisão, regeneração, transformação. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser melhor. Entramos numa rota de colisão, céu e terra. É uma rota de colisão entre céu e terra. Glória a Jesus. Irmãos, para quem não conhece o irmão Carlos, nós estávamos fazendo uma obra lá na casa dele, com a esposa dele, com a família dele. No lugar de divórcio houve reconciliação, para a glória de Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Ontem nós estivemos lá para finalizar o nosso trabalho lá do Restaura Lar. E nós ouvimos boa notícia. Tá tudo indo bem, pastor, graças a Deus. E o Carlos estava muito tempo afastado do evangelho, se perdeu do caminho, ficou insensível, deu lugar para o velho homem tomou o lugar do Espírito Santo, ele apagou o Espírito Santo, os ouvidos dele estavam comprometidos, mas o Espírito Santo, ele não desiste de ninguém, queridos. O Espírito Santo entrou na casa dele, removeu os comichões, convenceu ele do pecado, removeu o velho homem, está devolvendo o novo. E nós estamos glorificando a Deus por essa obra linda e poderosa no Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é vergonha, querido, nós voltar. Vergonha nós ficar vivendo essa falsa conversão, que é um perigo generalizado. Nós precisamos reconhecer que precisamos voltar, nascer de novo se for necessário. Amém? Faz a oração com ele da fé, do retorno. A igreja ergue as mãos e nós iremos aqui interceder em nome de Jesus. Senhor, o teu filho está voltando ao Senhor. A sua igreja está de mão erguida, como testemunha fiel ao Senhor. Ele confessou que sem o Senhor ele não pode viver. Reescreve o nome dele de novo no livro da vida. Obrigado por ter dado essa oportunidade, Senhor, de reconciliação. Ele decidiu viver o novo. Ele está se despedindo do velho homem. É nessa noite que a sua igreja é testemunha fiel. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Pega nas mãos dele, Senhor. Vai com ele até o final. Em nome de Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Glória a Deus. Tua
Glória a Deus. Recado rapidamente para nós encerrar o culto desse projeto Férias. Então assim, ó, escuta aí. Não vai ser só as crianças do sítio Joaninha. Amém? Vamos pegar a perua, carro, o que você tiver. Vamos pegar todas as crianças que você tem ali localizada onde você está, e vamos trazer para o projeto Férias, para que podemos ministrar nossas crianças. Vai ter alimentação, brinquedos infláveis, vai ter toda a estrutura para recepcionar eles. Amém? Então traga todas as crianças que você tem acesso, tá bom? Só que você não só vai trazer, como você vai ajudar as tias a cuidar também. Amém? Então você vai trazer e ajudar a cuidar, porque é muita criança. Então todo mundo são cooperador aqui, toda a igreja vai cooperar, em nome de Jesus. Amém? Não vai faltar mão de obra. Amém? Todos nós vamos trabalhar para auxiliar esse evento, porque será um evento marcante para a vida dessas crianças. Tá bom? Observação. Escuta aí, presta atenção. Observação. Doação, procurar a Ingrid no final do culto. Doação, o que você vai doar? Pacote de salsicha, pão de hot dog, refrigerante, bala, pirulito, salgadinho, doce, tudo que as crianças gostam. Amém? Amém? Então você trata de passar na doceria, fazer a melhor compra que você puder e traga de doação. Amém? É até que dia essa doação? Até dia 15 essas doações precisam estar aqui na igreja. Amém? Então compra o salgadão lá, aqueles pacotão, traz e vamos fazer a maior festa para as crianças em nome de Jesus. Amém? Bastante pirulito, bala, pipoca, hot dog. Vamos dar de tudo que de melhor para essas crianças, tá bom? Até hambúrguer, em nome de Jesus. Vamos dar hambúrguer para as crianças. Vamos alimentar elas até o final do evento, amém? Até para elas levar para casa em nome de Jesus. Vai ter para sobrar, mas não vai faltar, amém? Não vai faltar. Nós sempre fizemos evento para poder sobrar, e nós vamos doar tudo para as crianças, amém? Então vamos trabalhar em favor disso em nome de Jesus. Vamos lá, mãozinha no coração. Pai, quero despedir sua igreja selada na paz, no amor, na graça, na comunhão, nas doces consolações do seu Espírito. Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe e vão em paz em nome de Jesus.